noite. Estamos uns 3 minutinhos atrasados aí porque eu fui reiniciar a internet que estava muito lenta. Aliás, continua muito lenta, né? Hoje a conexão está complicada, mas espero conseguir fazer a live até o final. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, sejam todos bem-vindos. Como eu disse, a internet hoje está complicada aqui, a conexão está ruim, mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer até o final. Bom, vamos logo, já como são 19h34 já, né? Já estamos atrasados aí uns 4 minutinhos. Vamos passar logo então para a nossa prece inicial, né? Vamos logo, já como são 19h34 já, né? Já estamos atrasados aí uns 4 minutinhos. Vamos passar logo então para... Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, vamos fechar os nossos olhos, né? Uma boa noite a todos que estão chegando. Vamos refletir sobre o dia de hoje, né? Neste momento, sobre aquilo que nós fizemos, sobre aquilo que nós deixamos de fazer, né? Sempre com as orações voltadas para aqueles que estão com problemas, né? Em sofrimento, por algum motivo de doença, ou qualquer outro motivo, problemas na família, financeiros, qualquer outro desse estilo. Então vamos fechar os nossos olhos e dizer assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, bonde o coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, ó meu Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa sublime e misericordiosa divina imagem. Obrigado, Senhor, e com esta prece te pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje, com muita paz, com muito amor. Que assim seja. Bom, novamente muito boa noite a todos que chegaram, né? Chegaram novamente, ou chegaram posteriormente
a prece, né? Vamos iniciar hoje o capítulo 13º, né, do livro Amanhecer de uma Nova Era. Eu estava olhando, são 18 capítulos no total, né? Então, terminando o dia de hoje, mais 5 semanas, né? Eu não sei se ainda estaremos de quarentena nas próximas 5 semanas. Mas a ideia, né, a torcida era para que as coisas se resolvam mais rápido possível, né? Mas, enquanto estivermos aqui, nós vamos continuar fazendo os estudos dessa forma virtual. Eu pensei depois em envolver com Edinho se a gente consegue fazer a live dupla, assim, né? Tanto aqui pelo Facebook como pelo Instagram. Eu vou procurar um jeito de conseguir fazer isso. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no Facebook, né? Porque eu tenho condição de mostrar os slides para você. No Instagram não tem. A não ser que eu coloque a câmera apontada para o monitor, né? A câmera do Instagram, do celular. E na live do Instagram ficaria só com os slides. Mas eu ainda vou amadurecer essa ideia. Bom, vamos lá, capítulo 13º, atendimento coletivo, né? Nós vimos nos capítulos anteriores a redenção do Eliakim Ben Sadoc, né, do rabino que tentou atacar a casa espírita. Nós vimos que aconteceu com alguns personagens que apareceram nos primeiros capítulos, né, como Matilde, que era uma prostituta e ele deixou a vida nessa vida. Anacleto, que era um dos diretores do centro e também estava meio perturbado depois do desencarne da sua esposa, e ele também conseguiu dar um rumo na sua vida. E esse agora nós vamos ver um atendimento que vai ser feito, né, com relação àqueles espíritos que estavam acompanhando Eliakim Ben Sadoc, né, e ficaram lá dentro do centro, né, meio atordoados, alguns sem saber muito o que estava acontecendo, porque teve uma parte que fugiu e teve uma parte que ficou lá dentro da casa espírita. Então, esse capítulo aqui, 13º, justamente vai nos mostrar o desenrolar desse atendimento que foi feito com essas entidades que ficaram dentro da casa espírita. Então, vamos lá. Começa assim. E Dr. Bezerra faz uma espécie de preleção, né, logo no início. Mensageiros da luz, preocupados com a insurgência que se vem apresentando em diversos lugares onde deveriam reinar a concórdia e a fraternidade, têm chamado a atenção dos trabalhadores imprevidentes, que sempre se supõem impolutos, né, incorruptíveis, afirmando que o erro é sempre praticado pelos outros, sem que consigam o real despertar para o trabalho de autoburilamento e de vigilância. Insidiosamente, os perturbadores prosseguem penetrando nas hostes do bem, ameaçando a unidade do trabalho e afastando almas comprometidas mais frágeis, que tombam no desânimo e na descrença. Isso ele está falando basicamente um cenário, ele está narrando um cenário que está ocorrendo muito nas casas espíritas, né? Durante esse período de transição. Como, aliás, em todos os setores da vida, né, da humanidade, sempre vai ter aquelas criaturas que estão lá para insuflar a discórdia, insuflar o mal mesmo entre as pessoas que querem trabalhar na seara do bem. É complicado, né? Porque quando se tem esse tipo de coisa, precisa haver uma certeza muito grande do trabalhador, né, de continuar naqueles trabalhos. Né? Quantas pessoas a gente não vê que começam a frequentar, participar dos trabalhos e de uma hora para outra simplesmente somem, né? Claro que aqui ninguém está julgando ninguém sabe os motivos pelo qual essas pessoas deixaram de frequentar a casa ou de participar dos trabalhos. Mas muitas vezes acontece de que haver um certo desânimo, uma descrença,
Porque o espiritismo ele tem essa questão de que ele atrai muito fácil pela questão dos fenômenos, né? Da questão dos espíritos, da comunicação com os espíritos, dos tipos de mediunidade, né? Psicofonia, psicografia, vários tipos. E isso às vezes atrai a pessoa fica empolgada e começa a frequentar. Depois começa a ver que o espiritismo ele é uma doutrina, que exige muito daquele que faz parte, né? A cobrança é incessante, é como se tivesse o tempo todo um dedo apontado para nós, dizendo, olha, você é responsável pelas coisas ruins que acontecem na sua vida, né? E que você, para poder resolvê-las, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa mudar, né? E o que acontece é que muitas vezes não se tem essa vontade de mudar, né? E, enfim, termina-se fugindo ou indo para outros caminhos, né? Mas muitas vezes tem também, como o Dr. Bezerra nos traz aqui, a influência dos espíritos maléficos que querem destruir os trabalhos, né? Então aquelas pessoas que não têm tanta certeza daquilo que elas estão fazendo ali, elas simplesmente caem no desânimo e na descrença, como ele diz aqui, simplesmente abandonam, né? Então assim, é ter força, foco e fé naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós estamos comprometidos, né? Ninguém, como espírita, está imune aos problemas. Aliás, se nós formos buscar um pouco da literatura dos cristãos, né, muitos sofreram bastante, né, em suas próprias vidas. No livro Renúncia, por exemplo, de Emmanuel, Alcione, ela vem para cá em uma missão para resgatar uma pessoa e ela simplesmente sofre muito, muito do que ela passa aqui é um sofrimento incrível, né? E ela não tinha nada a resgatar, né? Então, os problemas estão aí, são provas, são situações que são necessárias, porque muitas vezes nós só vamos no empurrão mesmo, e esse sofrimento é basicamente o empurrão que a vida nos dá para que nós possamos refletir, pensar naquilo que é mais importante, modificar os nossos valores. Então é assim que a vida nos trata. E, como diz o nosso Mestre Jesus, aquele que perseverar até o final será salvo, né? Então vamos sempre buscar com força, com fé, aquilo que nós viemos buscar aqui na doutrina espírita, né? Sem ceder para nenhum tipo de discórdia, de pensamento ruim que possa atrapalhar os trabalhos. E ele continua, Dr. Bezerra. Tem escasseado a abnegação e a renúncia, a humildade e o sacrifício, a benefício do egoísmo, da soberba e da presunção, geradores dos combates insanos e destrutivos que afastam aqueles que buscam a paz e o bem. Então, como eu disse, nós estamos sofrendo sempre influências maléficas, né? E essas influências, elas muitas vezes elas conseguem nos afastar dos trabalhos e do caminho que nós procuramos trilhar lá desde o início. Aproveitando-se das brechas morais abertas nos servidores invigilantes, né? Preste atenção, chama atenção para isso, pelos técnicos em obsessão, todos esses adversários da luz invadem recintos antes fortalecidos pelo amor e semeiam a discórdia, geram enfrentamentos por questões banais, inspiram divisões nos conceitos doutrinários, perturbam e destroem, né? Sempre vai ter, em qualquer casa espírita, qualquer lugar em que se pratique a doutrina do Cristo, sempre vai haver o espírito maléfico, a própria criatura, tanto desencarnado como encarnado, que vai tentar ali destruir os trabalhos. Como muitas vezes brigas por bobagens, né, discórdias, que na maioria das vezes são inspiradas pelos espíritos com base numa fraqueza da própria pessoa que está causando a discórdia, né, divisões nos conceitos doutrinários, né, começam a se
discutir muito a respeito dos conceitos da doutrina espírita, dos princípios, e começam a querer modificar aquilo que Kardec nos trouxe. Lembrar que, como sempre disse o Chico, né, se o meu trabalho, se vocês encontrarem naquilo que eu faço, né, nos textos que eu psicografo, qualquer coisa diferente de Kardec, né, fiquem com Kardec. Né? Então, quando aparecem essas ideias mirabolantes, enfim, nós devemos ter muita cautela com aqueles que nós estamos dando ouvidos, né, principalmente nessas questões doutrinárias do espiritismo, né, procurar sempre pessoas que tenham um trabalho já consolidado, um trabalho que é reconhecido. Seria muito interessante, principalmente com relação a livros, né? Quando eu dou uma olhadinha nas prateleiras de livros espíritas, tem muita coisa ali que nós devemos ler com cautela, né? Com os pés no chão, com os pés atrás, porque muitas vezes são feitos de forma a causar dúvidas mesmo, né? É como se fosse uma forma de trazer algo que seja atrativo como literatura, mas com pouco fundamento doutrinário, né? E muitas vezes, tão somente a venda desses livros, não há nenhum trabalho, nenhuma obra de caridade, apenas para enriquecer aquele que o escreveu, né? E lembrando que nem toda a psicografia, nem todos os espíritos que se prestam aos trabalhos psicográficos, eles são evoluídos, né? Enfim, cada espírito pensa da sua forma, ele pode colocar no papel aquilo que ele pensa, assim como escritores encarnados. Então, sempre devemos ter cautela naquilo que nós estamos lendo, né? nas informações que nós estamos recebendo. E qualquer coisa que queira semear discórdia, que queira colocar conceitos absurdos, defesa de violência, defesa de qualquer coisa contrário ao amor, à caridade, nós devemos nos acautelar com relação a isso. Claro, podemos ler, claro que tudo deve ser lido, mas sempre com um senso crítico. Kardec sempre nos ensinou que nós devemos sempre questionar, nunca absorver as coisas de forma pronta como se fosse um enlatado. Tudo que a gente lê, nós devemos refletir e questionar sobre aquilo ali. E procurar nos instruir cada vez mais, né? Que é o segundo mandamento que o Espírito de Verdade nos trouxe, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Mandamentos. Instruí-vos, eis o segundo. Bom, logo mais, e continua o Dr. Bezerra, estaremos atendendo àqueles que se encontram recolhidos em nossa casa. E o mesmo vem acontecendo nos grupos sérios. Nos quais a mediunidade é respeitada e trabalhada com honradez e abnegação. Quando são orientados os adversários trazidos à comunicação dolorosa para eles, e ao mesmo tempo libertadora. Não se trata de uma fácil tarefa, como nada é tão simples como às vezes pode parecer, porquanto o seu objetivo não é apenas o de afastar o mal e os maus desencarnados, mas o de despertar os trabalhadores para que retornem às origens do dever e da caridade, vivendo conforme o preceituam para os demais. Então, os trabalhos da Casa Espírita, os trabalhos de mediunidade, os trabalhos de socorro aos sofredores, são trabalhos muito sérios. São trabalhos que não devem ser vistos como um espetáculo, né, como um fenômeno. Né, está se lidando ali com criaturas extremamente sofridas, né, tanto os desencarnados como também os encarnados que vão para a Casa Espírita. Né? Então, é sempre tratar de forma a não, principalmente com relação aos obsessores, né, nunca ter essa ideia que nós devemos expulsar ou afastar aquelas criaturas maléficas que estão ali ao nosso redor. Não, são seres, filhos do mesmo Pai, nossos irmãos,
por mais errados que eles estejam naquele momento, né, eles são nossos irmãos e devem ser tratados como filhos de Deus também, como criaturas sofredoras, né, carentes de auxílio, né? Então, assim, a ideia não é apenas fazer um trabalho de afastamento e de expulsão, ou qualquer palavra que o valha, mas de despertar. O trabalho da casa espírita é sempre um trabalho também de despertar, claro, com exceção daqueles trabalhos de cura prática, né, efetiva, mas, por exemplo, quando o irmão sempre ele prioriza a palestra, né, em relação aos trabalhos práticos de cura, de tratamento, é porque a palestra é onde está o verdadeiro remédio, que é o despertar das criaturas. Quando ele está falando ali, ele está nos trazendo a reflexão, né, sobre as nossas vidas, sobre aquilo que estamos fazendo com as nossas próprias vidas, né? E isso é um remédio que vai, como se fosse homeopático, né, que vai se dando ali umas pouquinhas doses, e com o tempo vai ter um resultado fantástico, porque toda a mudança que nós queremos nas nossas vidas parte de nós mesmos e não dos outros, né? Então não adianta nós queremos expulsar os demônios, entre aspas, expulsar os obsessores, porque se nós continuarmos fazendo a mesma coisa nas nossas vidas, eles vão retornar. Eles vão retornar e, enfim, os problemas vão continuar surgindo. Então, a procura é sempre modificação, transformação, despertar, reforma íntima, né? E continuando aqui. Continua o Dr. Bezerra. A fatalidade do bem alcançará a meta destinada, mas todo aquele que se fizer impedimento, consciente ou inconscientemente, será afastado, sofrendo as consequências da sua insubordinação. O que é que ele diz aqui? Que não há essa ideia de embate entre o bem ou o mal. Porque se nós formos colocar dessa forma, nós estaríamos aceitando que o mal tem a mesma força que o bem. E não é verdade. O bem, ele é infinitamente superior ao mal. Só que o bem, ele age de forma paulatina, age de forma a não agredir as criaturas, né? Sempre de forma paciente. Mas a vitória do bem, ela vai acontecer no final de uma maneira ou de outra. Não importa aqueles que queiram o contrário, né? Não importa a vontade daqueles que querem o contrário. E todos aqueles que se insubordinarem, como ele fala aqui, vão sofrer as consequências. Porquanto quase todos hoje estamos cientificados do que está acontecendo, assim como do que virá a suceder. Há um sentimento geral, assim, pelo menos de consciência, em relação àquilo que é o bem ou o mal. Lá no nosso íntimo, na nossa consciência, nós sabemos o que é correto. Muitas vezes nós queremos deturpar certos conceitos para que isso seja adequado aos nossos próprios conceitos, né? Tem muita coisa por aí sendo justificada como se estivesse do lado do bem, né? Discursos de ódio, como se fosse o lado do bem, fosse propagar discurso de ódio. Mas lá no fundo, todos nós sabemos que o discurso de ódio não tem nada a ver com o cristianismo, com doutrina espírita, com nada disso. Então, se estamos fazendo isso de livre e espontânea vontade, nós temos ciência do que aquilo o mal que aquilo faz, que aquilo traz, né? E de uma forma ou de outra, nós vamos responder pelos nossos desatinos. Nós vamos responder, porque Deus, ele é soberanamente justo, apesar de ser também soberanamente bom. Então, isso é fatal. Isso é uma coisa que vai ocorrer de uma forma ou de outra. Devemos refletir, então, sobre os nossos conceitos
estudar a doutrina, estudar o cristianismo de uma maneira geral, né, e ver o que é que nós estamos cometendo de equívoco, né? O nosso labor na esfera espiritual será complementado pelos espíritas conscientes e, sem dúvida, por todos os cidadãos afeiçoados ao dever e à prática dos compromissos assumidos com honradez. Espíritas conscientes, né? A quem muito lhe foi dado, muito lhe será cobrado, né? Então, vamos a refletir um pouco sobre isso, sobre aquilo que nós estamos fazendo ou defendendo em nossas vidas, né? Sempre procurar, é uma pergunta assim que nós podemos utilizar em qualquer momento das nossas vidas. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? O que é que ele diria? O que é que ele defenderia? É o que nós devemos sempre, em qualquer situação das nossas vidas, fazer esta pergunta. E continua. Divulgar, portanto, a lição da verdadeira fraternidade, vivenciando-a, esclarecer as massas pelo exemplo, despertar as consciências adormecidas mediante as clarinadas de ações benéficas, superar os apelos das paixões primitivas em favor da autorrealização, constituem compromissos de todos os seres humanos convidados para a terra da esperança. Então, a missão é essa, é nós nos transformarmos, nos modificarmos e, com isso, tentarmos modificar o nosso círculo familiar, doméstico, de amizade, daqueles que estão inclusos nas nossas vidas, modificá-los pelo exemplo. Nós só conseguimos, na maioria das vezes, nós só conseguimos convencer as pessoas pelo exemplo. A retórica muitas vezes não adianta. Tem certas pessoas que nos ouvem atentamente e conseguem absorver, mas muitas vezes não. Muitas vezes, e principalmente quando o discurso não casa com a prática. Não adianta se falar um monte de coisa e na vida praticar outras coisas, né? Outro tipo de atitude. E isso chega ao conhecimento das pessoas. Não adianta a hipocrisia de na frente querer mostrar às pessoas que nós somos bonzinhos, que nós somos maravilhosos, somos caridosos, somos pacientes, nós somos tolerantes, e por trás sermos o contrário de tudo isso. Isso não fica escondido. As pessoas têm consciência, chega ao conhecimento delas do que realmente nós somos. Então, a missão é o exemplo. É despertar, esclarecer as massas, esclarecer as pessoas através do nosso próprio exemplo. É o nosso compromisso para aqueles que querem ser convidados para a terra da esperança, que aqui ele se refere ao mundo de regeneração. Não adianta nós mantermos os velhos hábitos, os mesmos conceitos, e tentarmos adentrar no mundo de regeneração, porque os conceitos vão ser outros. É um conceito de bem-estar coletivo, é um conceito de caridade, de amor ao próximo. O individualismo, o egoísmo, a egolatria, e isso vai ficar no passado, né? Isso é deixado para o mundo de prova e de expiação. O mundo de regeneração, ele é bem mais voltado para o coletivo do que para o individual. Então ele começa aí desta vez começa a Manuel Filomeno a narrar aqui o que está acontecendo. Pequenos e sucessivos grupos de irmãos atormentados foram conduzidos. Em desconforto, quase todos. Esses pequenos grupos, né, eram aquelas criaturas que eu falei lá no início. Criaturas que estavam acompanhando o Rabino e ficaram lá no centro depois que ele foi encaminhado para os hospitais espirituais. Né? Em desconforto, quase todos os que ficaram ali estavam desconfortáveis. Movimentavam-se nos lugares onde se encontravam alguns hebetados, outros ansiosos,
e mais outros de olhar esgazeados, sem noção do que estava acontecendo. Então eles estavam ali perdidos, né? Muito perdidos. Esses irmãos seriam parasitas espirituais que deveriam ser acoplados ao perispírito dos trabalhadores e vigilantes e que ficaram retidos a benefício geral. Eles foram levados lá simplesmente como instrumentos do mal, né? Eles iriam ser utilizados para atacar os trabalhadores, atacar as pessoas que frequentam aquela casa espírita, né? Mas aí, como houve o desbaratamento de toda aquela missão, digamos assim, né? que é aquele intento do rabino, né? Aquelas criaturas ficaram ali perdidas, sem saber o que fazer, né? Havia também um número expressivo de turbulentos e zombeteiros, que pareciam desejar a continuação no desvio de conduta, agora porém sem meios de fazê-lo. No livro no livro dos Médiuns, nós vamos encontrar as classificações dos espíritos, né? Então, eu não vou entrar muito nessa questão aqui, porque seria tema para muito tempo, né? Porque são muitas, as classificações são bastante longas, né? Então, quem quiser saber o que é um espírito zombeteiro, né? Lá no livro dos Médiuns tem, né? Mas assim, de forma mais superficial, o zombeteiro é daquele brincalhão, né? Que não necessariamente mal, mas por conta das suas brincadeiras, né? É como se quisesse dar pegadinha, né? Ele procura, zombeteiro vem justamente de zombar, né? Ele causa um certo prejuízo, né? Àqueles que são suas vítimas, mas não necessariamente ele é mau. Nosso benfeitor começou novamente a falar. Todas as aflições, mesmo aquelas que decorrem da teimosia dos sofredores, encontram a alternativa da esperança e da tranquilidade. Nenhum mal, portanto, pode permanecer prolongado em demasia. Após atender à finalidade para a qual se destina, cede lugar à renovação, ao equilíbrio, à esperança de novos cometimentos menos perturbadores. Né? Então, assim, nenhum mal dura para sempre, né? Chico aqui, né? E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades a superadas que não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. Nós estamos passando por um momento difícil, né? Um momento complicado para muitas pessoas, né? No mundo inteiro. Mas vamos ter essa certeza, né? Assim como temos a certeza do desencarne, vamos ter também essa certeza que o mal ele não dura para sempre. Um momento ele vai cessar. Um momento ele vai cessar. Não se sabe quando, né? Mas ele irá cessar. E irá cessar quando o mal cumprir a sua missão. Por quê? Porque assim, as coisas ruins, os problemas que nós enfrentamos, eles não são de graça. Se nós pensássemos que fosse de graça, que fosse algo por um capricho divino, ora, que Deus seria esse? Que coloca os seus filhos em situações terríveis, sem que eles tenham merecido isso. Não devemos pensar assim, senão você vai estar contrariando tudo aquilo que se pensa de Deus, toda a crença, né, em Deus. Então, ele vai cessar quando cumprir a sua missão. Qual é essa missão? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que a dor e o sofrimento servem para transformar as pessoas. É o empurrão que se dá, como eu falei lá no início, né? Agora, quando esses objetivos vão ser cumpridos, só Deus assim o sabe. E devemos ter a fé e a esperança de que nós estamos nas mãos divinas. Né? Nada que irá acontecer conosco será mal, será por consequências dos nossos próprios atos. E quando aquilo que nós não temos controle, como o caso de uma pandemia que nós estamos vivendo, nós não temos controle sobre isso, né? Enfim, depende da vontade de Deus. Né? Mas, em um momento, vai cessar. E vai haver, como ele diz aqui, a renovação, o equilíbrio, a esperança de novos cometimentos menos perturbadores. Né? Vai haver, enfim, um certo progresso
espiritual. Esperamos que sim. Sempre soa a trombeta da renovação espiritual, anunciando novos tempos, que não mais se harmonizam com o crime, nem com a prepotência de alguns sobre os demais. Todos nascemos livres, sendo dependentes dos nossos atos, quando bons experimentando júbilos e quando maus padecendo a escravidão em relação aos mesmos. Não recalcitreis ante a necessidade de recomeçardes com lágrimas as experiências desditosas que vivestes com sorrisos, enquanto outros choravam. Os novos tempos não se harmonizam mais com o crime. E esse crime aqui, ele não fala apenas do crime legal que está nas leis, mas o crime de uma maneira geral, que são os maus hábitos, são as deformidades morais. Os novos tempos não compactuam com isso. Como eu falei na palestra que a gente fez lá no dia 19, esse modelo de vida de individualismo, de egoísmo, de hedonismo, de egolatria, isso se esgotou. Nós estamos vivendo um momento em que nos impele a nos modificarmos, a buscar um outro caminho. Então, ele diz aqui, não recalcitreis ante a necessidade de recomeçardes com lágrimas as experiências desditosas que vivestes com sorrisos, enquanto outros choravam. Então, muitas vezes, as experiências que nós passamos aqui, que muitas vezes são alegres, nós achamos que são alegres, muitas vezes são vazias, e esses vazios, essas experiências trazem consequências. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. O que é que importa de nós... o que é que faz mais estragos? O momento que nós estamos rindo, felizes, só que a causa dessa felicidade é uma causa vazia, uma causa supérflua, ou aquela que nós estamos chorando, de forma externamente, mas a causa desse choro é algo que nos vai fazer bem. É como um remédio amargo. Nós sentimos aquele gosto amargo do remédio, mas ele vai nos trazer um bem lá na frente. Então, o pensamento é nesse sentido. Mas ele diz aqui, não recalcitreis, ou seja, mesmo que nós tenhamos que reiniciar as experiências porque nós fizemos escolhas erradas, não vamos nos encolher e escapar disso. Nós temos que enfrentar, e tentar fazer daquela nova experiência algo benéfico para as nossas vidas. O conselho é esse. Em vossas aflições, perguntar-me-eis de que forma será possível essa renovação, esse trabalho de reconstrução das vossas vidas. Aí vem a reencarnação, é a escola bendita que faculta o desenvolvimento dos valores intelectuais e morais do espírito, no seu crescimento na busca da perfeição que lhe está destinada. A reencarnação, ela é um princípio da doutrina espírita. Muitas vezes se chama de dogma, mas não é bem um dogma, porque o espiritismo não é uma doutrina não dogmática. Mas a reencarnação, ela é uma dedução. Deduz-se que, se Deus é soberanamente justo, então somente através da reencarnação é que nós podemos explicar certas situações que ocorrem com determinadas pessoas, principalmente pessoas que nascem com deformidades físicas, mentais, pessoas que passam uma vida cheia de atribulações enquanto outros não. Como explicar essa discrepância, se não for através da reencarnação? Através das diferentes escolas, das diferentes níveis de escola que nós frequentamos nas diversas vidas que nós passamos aqui. Então, assim, o trabalho de reconstrução da vida, das nossas más escolhas, é através da reencarnação, mas isso não impede que nós iniciemos essa modificação na própria vida que nós estamos aqui. Não vamos aguardar desencarnar e encarnar novamente para poder corrigir nossos erros. Podemos tentar fazer isso nesse momento. Refletir sobre o que aconteceu no passado. Muitas vezes nós tomamos realmente decisões erradas, fizemos escolhas erradas e nós temos consciência disso. Vamos tentar de alguma forma consertar, se for
uma personalidade sua, algo que nós cultivamos durante muito tempo. Vamos tentar nos modificar, alimentar o animal dócil, né, em vez de alimentar o animal feroz. Né? O caminho é esse, não tem outro. E ele continua aqui falando diretamente para os espíritos que estavam ouvindo a palestra lá. Vosso antigo chefe, mais infeliz que vós todos, encontra-se adormecido a fim de ter diminuídas as lembranças desditosas, de poder recomeçar com o ponto em que parou dominado pela ira fugaz e pelo ódio abrasador. Também ele e outros tantos que se lhe submetiam avançarão pelos mesmos caminhos eivados de desares e o chamarão ao refazimento. Ninguém está incólume aos desígnios divinos, fazendo o que lhe apraz sem experimentar os efeitos dos atos de qualquer natureza. Ninguém está fora dos desígnios divinos, ninguém está fora da justiça divina. Se nós cometemos atos maus, né, atos que prejudicam a nós mesmos e aos outros, nós teremos que resgatar isso em algum momento. Não sabemos quando, mas teremos que resgatar em algum momento. Né? Isso é fato. Porque se assim não fosse, a justiça divina não existiria. Ela seria permissiva com alguns e com outros não. Né? E Deus é perfeito. Nós não podemos pensar a perfeição sem também haver uma justiça perfeita. Né? No caso aí que ele fala aqui que o rabino encontra-se adormecido, né? Para que ele consiga, de certa forma, se reequilibrar para enfrentar as suas reencarnações futuras, que provavelmente vão ser dolorosas e sofridas. Né? Várias criaturas, entidades que praticaram muito mal, normalmente a bondade, a misericórdia de Deus é tão grandiosa, tão gigantesca, que faz com que essas criaturas sejam retiradas do ambiente coletivo e sejam mantidas adormecidas até o momento em que elas sejam capacitadas a reencarnar. Né? Na literatura espírita tem falando vários casos nesse sentido. Né? Porque, assim, como essas criaturas fizeram mal a muita gente, né? Então os seus perseguidores são implacáveis. Né? Eles querem se vingar de qualquer forma. E se fosse dada a ele a oportunidade de reencarnar logo em seguida, ele provavelmente enlouqueceria, né? Porque haveria uma perseguição tamanha que talvez ele nem conseguisse dar um passo mínimo na sua reencarnação. Né? Então, Deus dá esse tempo, né, para que as coisas possam se equilibrar, de modo a que no futuro, né, quando assim ele o permitir, as coisas possam voltar ao seu caminho, né, de progresso, de evolução. Pois bem, quando terminou a reunião, né, as sombras que pairavam no ar estavam quase totalmente diluídas. As mãos da caridade apresentavam-se luminosas em decorrência dos sentimentos dos passistas gentis, que aprenderam a arte e a ciência de servir ao seu próximo desde os terríveis dias das trevas medievais. Ele estava se referindo aqui aos espíritos que estavam lá, aplicando energias e passes. E no caso aqui, ele cita especificamente alguns cavaleiros templários, né, que estavam vestidos como templários, que foram templários na época da Idade Média, que cometeram aquelas atrocidades na Idade Média. Né? Isso não é escondido aqui no livro. Ele fala que eles cometeram as atrocidades, os cavaleiros que estavam aqui, eles cometeram as atrocidades na Idade Média, mas nesse meio tempo, de lá para cá, eles se recuperaram e passaram a ser espíritos de luz. Assim como todos nós temos essa oportunidade, né? Todos aqueles que cometeram atos maléficos e prejudicaram os outros, as criaturas, todos nós temos essa oportunidade de crescermos e virarmos pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo, é o sentido da vida. Se não for esse o sentido, progredir, evoluir, crescer, qual será o outro sentido da vida? Eu, particularmente, não vejo nenhum outro. É caminhar para a luz. É o nosso objetivo de vida. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez a atenção de todos vocês.
por terem ouvido aqui durante esses 45 minutos aqui. Muito obrigado. Encerramos por aqui o estudo da noite de hoje e vamos passar daqui a pouco para a nossa oração final. Bom, vamos então, passar para a nossa prece final. Como é sempre peço, a gente faz, já se tornou já uma praxe aqui do nosso estudo. Vamos todos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos fazer o nosso Pai Nosso, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Agradeço novamente a todos vocês. Uma boa semana. E agora é aguardar a palestra do irmão Gorá na quinta-feira, Muito obrigado novamente.